Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo review desse livro aqui, Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. E, pra quem não sabe, né, da editora Aleph, é ficção científica, claro. Bom, primeiro deixa eu mostrar o livro pra vocês, porque essa que tá escorregando aqui é uma cinta, e a capa mesmo dele é essa daqui. Então talvez, não sei como ele está sendo vendido nas livrarias, talvez vocês encontrem só a capa, desse jeitinho aqui. E, bom, falando um pouquinho mais sobre o livro, ele traz 7 contos do Philip K. Dick, que é um nome, assim, muito referência na ficção científica. E essa é uma coletânea inédita, assim, uma edição inédita, com esses contos reunidos aqui, porque eles foram publicados separadamente, né, assim, ao longo do tempo. E em comum, esses contos, eles têm duas coisas. Primeiro, que todos eles foram adaptados para o cinema, em filmes de grande sucesso. E o segundo é que a temática deles também é muito semelhante. Então, por exemplo, eles trazem um questionamento sobre a realidade, sobre o tempo, né? Será que é? Será que não é? Isso aqui é real mesmo? Um grande questionamento sobre o ser humano também. Por exemplo, daquela coisa de pensar, pô, será que eu sou mesmo um ser humano? Ou será que eu sou programado para acreditar que eu sou um ser humano? É uma coisa assim, muito viagem, né? Muito louca. E também tem muito, assim, muito forte a dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado. E a ideia também de forças e poderes estranhos, superiores, que controlam tudo que é mundano, né? Então controla a gente, controla a realidade, controla o nosso destino até. Então, assim, é um livro viajante, né? São contos viajantes. E, cara, assim, eu tenho assim, só coisa boa pra falar mesmo. Então são eles: Minority Report, O Vingador do Futuro, Os Agentes do Destino, Impostor, O Pagamento, O Vidente, Screamers, Assassinos Cibernéticos. Então, com certeza, vocês já ouviram falar desses filmes, com certeza vocês já assistiram mesmo, né, muitos desses filmes, se não todos. E para quem não sabe ou não se lembra, o Philip K. Dick, ele escreveu o livro que originou o Blade Runner. Então, assim, é mesmo uma referência na ficção científica. Eu não assisti a todos esses filmes, confesso, e nem é o meu tipo de filme, né, quem me conhece. Mas, assim, lendo esses contos, né, pra deixar claro, esse é meu primeiro contato com o Philip K. Dick, eu nunca tinha lido nada do autor, mas eu já estou ingressando, assim, na ficção científica. Quem lembra, né, que eu resenhei há um tempinho atrás Encontro com Rama, que foi o primeiro livro de verdade de ficção científica que eu li, porque eu já li, assim, alguns que querem flertar com o tema, mas que acabam não sendo, assim mesmo, a ficção científica de verdade. Enfim, lendo esses contos, lendo Philip K. Dick, eu descobri, assim, uma coisa incrível que eu já meio que suspeitava quando eu estava lendo Encontro com Rama. E essa coisa que eu descobri é que eu adoro ficção científica mesmo, assim, comigo, assim, funciona muito melhor a ficção científica na literatura do que no cinema. Então, por isso que eu não sabia que eu adorava ficção científica, porque é muito engraçado, assim, o que eu percebo que sempre acontece comigo, não só na ficção científica, mas também muito no gênero aventura, né, enfim, que eu fico tão empolgada, assim, com o tema, né, com os questionamentos e tal, né, de determinado filme. Só que a parte de ação, ela meio que rouba a cena, né? Claro, os filmes são comerciais e são feitos para isso mesmo. E é isso que chama o público, mas essa parte de ação rouba tanto a cena e eu fico broxada, assim, por completo, sabe? Porque todo aquele questionamento mais profundo, sabe? Toda a reflexão que tá embutida na temática, ela não é tão desenvolvida na profundidade que eu gostaria e na quantidade que eu espero mesmo quando eu vou ver algum filme, sabe? Então isso acaba, assim, me broxando e não dá outra, né? Assim, eu acabo detestando o filme. Isso quando eu não durmo, né? Porque muitas vezes eu durmo, assim, no meio do filme de ação, sabe? Quer me fazer dormir no cinema, me leva pra ver um filme de ação. Com certeza eu vou dormir, gente. É incrível. Chega a ser até irônico, mas é verdade. Agora, com a literatura é totalmente diferente. É isso que eu tô descobrindo lendo os livros da Aleph, gente. Assim, eu tô me empolgando demais, mas é verdade. Os contos, assim, do Dick, nesse livro, né, que foram os únicos que eu li por enquanto, assim, eles me deixaram, pra vocês terem uma noção, eles me deixaram eletrizado o tempo inteiro, querendo saber mais, querendo ler uma página depois da outra.
E, assim, o que eu posso dizer que eu achei, assim, muito positivo e que eu não encontro nos filmes, infelizmente, é que nos contos a ação acontece em proporção, sabe, com a reflexão. Então, a ação e a reflexão, elas estão coerentes e bem proporcionadas. Então, nenhuma acontece tanto em detrimento da outra, sabe? E isso é muito importante, sabe? Elas são complementares e a gente consegue ver muito bem no livro, né? Coisa que no filme a gente só consegue ver ação, 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 ação o tempo inteiro. Então, esse é o ponto altíssimo que me fez chegar à conclusão, né, que eu gosto muito de ficção científica, sim. E, assim, outra coisa muito engraçada que vocês vão notar se vocês lerem esse livro, eu recomendo muito mesmo, é que vocês vão terminar os contos, assim, meio com a boca aberta, tipo, pensando, sabe? Nossa, mas será? E se isso realmente acontecesse, sabe? É uma coisa muito louca, são umas viagens muito loucas que o Dick tem nesse livro, nesses contos, que meu, é muito genial, sabe? É muito genial mesmo, não tem como não ler. O que eu posso dizer da narrativa, ela é muito ágil e ela conduz o leitor da maneira, né, certa, maneira ideal, eu diria, né? Não certo e errado, mas ideal, sabe? Pra trazer o tanto de ação que o livro pede, né? Que os temas pedem. E o tanto de reflexão, a narrativa ela tem que ser ágil, ela tem que ser objetiva e ela tem que ser muito clara, né? Porque são coisas, afinal, que não existem, mas que, né, quem sabe, poderiam, né? Por que não? E eu, assim, eu vou dar pra vocês, assim, ficarem também com gostinho, né, com vontade de ler o livro, eu vou meio que falar um pouquinho, assim, da sinopse de cada um dos contos, né, que eu acho que vale a pena, são muito interessantes. Então, assim, imaginem, eu não vou nem dar o nome do conto, assim, só vou falar, assim, uns lampejos da temática deles. Então, assim, tem o cara que ele vai numa empresa para implantar uma memória de uma coisa que nunca aconteceu, mas que ele quer acreditar e ele quer ter a lembrança que aquilo aconteceu. Então, isso faz vocês pensarem em alguma coisa? Além, lógico, teve o filme, né, desse livro, desse conto, mas a primeira coisa que eu pensei foi meio que um brilho eterno de uma mente sem lembranças às avessas. E, cara, genial, genial mesmo. Até porque Brilho Eterno é um dos filmes que eu mais gosto. Assim, não é um filme de ficção, tipo, é um drama, tem todo, né, uma história e tal, mas enfim. Só um comentário que eu queria fazer. Outro conto fala de uma guerra assim que devastou o mundo e os humanos que restaram, que ainda estão em guerra, eles têm aquela dúvida constante se aquele outro ser humano é mesmo humano ou se é uma máquina, um robô que é assim assassino, né? Que está naquela guerra para matar mesmo os outros seres humanos. Então imagina você não saber se a pessoa que está conversando com você, ela é mesmo um ser humano ou ela pode ser um robô que está tentando te matar. Simples assim. E também outro traz um cara que, tipo, do nada ele é abordado por uma equipe que diz que ele tem que ser eliminado porque ele não é ele de verdade. Ele é uma bomba robô que em algum momento, né, substituíram ele mesmo por esse robô igualzinho a ele, que tem uma bomba dentro. E ele afirma que não, porque pra ele é quem ele sempre foi, sabe? Ele não se lembra de nenhuma troca, de nada. Tipo, ele é ele de verdade. Imagina se chega alguém e fala que você não é você, né? Que cara que você ia fazer? Pois é. E no outro, esse aqui, né, que muita gente vai lembrar logo de cara, uma sociedade que funciona com pré-crime, né? Ou seja, as pessoas são presas antes mesmo delas cometerem o crime que elas estão destinadas a cometer. Então, uma coisa de ver o futuro, saber que aquela pessoa é um assassino em potencial e ela vai matar alguém, por exemplo, ela é presa antes. Então, a maneira que eles encontraram para reduzir muito a criminalidade, né, tipo, quase 100%. Mas coisas acontecem, né? Óbvio que coisas acontecem, coisas inesperadas. E quem viu o filme também sabe do que eu tô falando. Outro conto esse aqui é muito bom. É um homem que trabalha assim por 2 anos para uma empresa, mas aí o contrato chega ao fim, né, depois de 2 anos, e aí ele é meio que, né, devolvido à vida dele e ele não se lembra de nada do que ele fez nesses 2 anos, do que se tratava o trabalho, né, que ele fez, enfim. E como pagamento, que ele deveria receber uma alta quantia em dinheiro, mas ao invés disso ele recebe um saquinho com os objetos aparentemente inúteis. E não é a empresa que está querendo sacanear ele, porque tem um papel que ele assinou que ele mesmo pediu para, ao invés do pagamento, ele receber esses objetos. Então, assim, é muito louco, né? Aí ele vai tentar, né, descobrir o porquê que ele fez isso e blá blá blá.
Outro conto traz uma sociedade em que existem mutantes, que não é um tema novo, mutantes, mas aqui foi muito abordado de um jeito diferente, muito bom. E só que esses mutantes, claro, eles são perseguidos, analisados e exterminados. Enfim, aí tem toda uma história, né, que acontece, claro. E, por último, um cara que, por algum erro, assim, que acontece, ele acaba testemunhando uma parte do processo de ajuste da realidade. Então, no entorno dele. Então, ele vê, assim, é uma equipe que mexe assim, na realidade, né, modifica tal, não sei o que, só que era pra ele estar participando desse processo, né, pra ele estar lá, sei lá, tipo, imóvel, congelado, né, tal, sob os efeitos lá do processo que a equipe faz, mas não. Acontece um erro e ele está consciente e testemunha tudo isso, né. Então, pra pensar. E além de tudo isso que o livro traz, né, todos esses questionamentos, né, toda essa pilha toda, tem ainda no começo uma apresentação que fala um pouquinho mais, né, sobre o livro em si e tal, sobre essa coletânea. E o mais legal também traz notas do autor no final. Então, o autor mesmo, ele dá a visão dele sobre alguns dos contos. E também, antes de cada conto, tem uma breve apresentação, por exemplo, que conta um pouquinho do filme que ele originou. Então, o filme, de quando é esse filme, quem foi o diretor, né, no caso, quem foram os protagonistas, pra elucidar um pouco melhor a gente, assim, lembrar do filme e saborear o conto, né, que na minha opinião é bem mais legal, são bem mais legais, né, que os filmes. Então é isso, gente. E pra finalizar, eu só digo uma coisa, eu recomendo esse livro assim de olho fechado, sem hesitar nem por um instante. E resumindo, se eu tivesse que resumir esse livro em 2 palavras, eu diria que ele é completamente eletrizante e arrepiante também, sabe? Porque você fica pensando, você entra na viagem mesmo do autor. E, bom, é claro que esse livro é 5 estrelas, ou melhor, né, 5 moçoilas do livro Lab. Se eu pudesse dar 6, 7, 10, eu dava, muito legal, amei, de verdade. Então é isso, gente, leiam Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, editora Aleph, que vocês não vão se arrepender. Quem não tem muita familiaridade com ficção científica, vocês vão se descobrir grandes fãs do gênero, eu tenho certeza absoluta. Eu não acho, eu tenho certeza, mesmo, recomendo. Tá aí, dica. Beijos, então, espero que vocês tenham gostado e deem um joinha aqui, sigam o canal, sigam o blog e até a próxima. Até!